alivia a potência do motor, né, para trocar a marcha, aí é que ele dava aquela rabanada. Então, aquela rabanada exagerada era no sargento e na ferradura. Essa fotografia que você mostrou era no sargento. No sargento. Por quê? Porque a gente tinha que pôr a terceira só no meio da curva, porque senão você passava de giro. E era muito difícil fazer isso. Era muito difícil, mas era fantástico, viu? Esse lance da berlinete, olha, pô, nós que guiamos berlinete, era o auge do piloto numa berlinete. A berlinete era o cara que permitia tudo. Permitia, né? Aceitava qualquer desaforo. Então é isso. E esse dia que nós fomos com o Chico para lá, o Chico começou a andar no circuito todo e ele começou a me criticar. Ele falou, você está maluco, você está guiando tudo errado. A curva 1 você está arrastando, você não está fazendo a curva 1. Porque você tem... Eu falei, mas Chico, se eu dou uma aliviada, perde muito tempo. Eu fazia o que ele queria, o tempo piorava. Claro. Entendeu? Mas era a noa vida, era o carro, a gente tinha que guiar daquele jeito. E graças a Deus que nós demos conta daquele carro. E com o Taruffi foi a mesma história, lembra? Porque o Taruffi chegou... Depois o Billy vai dar uma pinceladinha rapidinho para vocês. Com essa... O Taruffi chegou, per forza, signori, adesso deve prendere tomada tangente. O Billy só olhando, Não, e fora essa... Porque aí depois nós que ia puseram o Jaime Silva para andar na berlinete, o Bird queria a guerra. Vão mostrar o ouro pro bandido. Gente, vocês não sabem que não é isso, não? Isso mesmo. Gente, tem muita história gostosa. Deixa eu sair pro nosso comercial rapidinho. Eu já volto porque o papo do Bird tá uma delícia. Deixa eu mandar um abração aqui para a Silvia Trevisan e para o Thiago César, da agência JW Thompson. Grande abraço para vocês. Race TV, mais emoção em motorsport. Até já. Informação com dinamismo e credibilidade. Com esse carro aqui é possível atingir os 220 km por hora. A sua revista eletrônica semanal sobre o setor automotivo e o universo dos motorsport. Fique atualizado com as novidades e acontecimentos no Race News. A velocidade corre nas veias e a aceleração toma conta das pistas. Vitória de Felipe Lapena com o Rafael Daniel na segunda colocação, uma belíssima vitória. A Copa Vicar espera você para mais uma etapa eletrizante. Tudo enroscado, nada definido ainda. Race TV. Mais emoção em motorsport. Quer ver os momentos mais emocionantes das provas de velocidade? Quer assistir ao que acontece de mais interessante nas pistas de todo o Brasil? Emoção na medida certa. Compacto Race. (17h32), o inimigo aqui não para. Como diria o rei Roberto Carlos, são tantas emoções, que na paradinha aqui, a gente sempre lembra demais, e eu fico açucrinando. Você lembra lá, Bird em Alpinar, Bird o Flor del Campo. O Flor del Campo não tinha nada de flor, era uma casca grossa, infernizou o Bird. E ali nós estávamos, enquanto o Bird contava, você viu, nossa, você viu quanta coisa, os alpines, o cirquinho. Olha, precisava de uns 3 dias de programa aqui. O recorde mundial. Então, recorde mundial, dos 50 mil quilômetros com o Gordini, o nosso esquadrão. O Bird teve uma experiência sensacional com aquele carro, foi um negócio. Eu, muitos anos depois, com o mesmo Greco, junto com o Moco, com o Paulão, nós fizemos a mesma coisa num Maverick 4 cilindros. Sempre a ideia do Mauro Salles, né? Aquele gênio, de uma criatividade. Maurão, que saudades, Maurão. Eu preciso trazer, não tem jeito, eu preciso trazer o Valtinho Salles aqui qualquer hora para a gente matar um pouco dessas saudades. Mas, bom, e aí? Aí, assim, Bird tá aqui, ganha, tá aqui o carro, agora tem que se virar. Com Porsche, não? E aí, realmente, foi uma série de resultados sensacionais. Eu acho que pilotos importantes que passaram pela equipe Williams, que eu disse, eu nunca vi o Bird ter um segundo de revés, porque na realidade, por exemplo, na época das 1000 milhas, ou na época das provas longas, 24 horas, etc., quando vinha a serração,
Só quem estava ali assistindo, ou enfim, em algum ponto da curva 2, no meio do andando Interlagos pelo meio do mato, e com aquela serração da madrugada, que você via no máximo 20 metros, a pé, imagina dentro do carro, assim, qualquer um apaixonado, rato de boxe como eu, sabia quando era o Beard que vinha. Porque era o único cara que vinha dentro da neblina, de pé embaixo, quando não vinha na lanterna ou com tudo apagado. A gente já sabia que era o Beard. Porque quando não era o Beard, você sempre escutava uma aliviadinha, uma tiradinha de pé, aquele acelerador com o motor flutuando. Com o pássaro não tinha conversa. O bicho vinha cravadão e você escutava ele puxar duas para trás quando chegava lá embaixo na 3 ou uma para trás e mergulhar. Você sabia quando ele chegava. É como eu uma vez contei para vocês, de lá de cima do box, quando as berlinetes entravam na pista, na ferradura você sabia quem estava guiando. Eu sempre sabia quando era o Beard. Até porque a diferença do estilo que ele criou na época, depois o Wilsinho ficou com atitudes muito parecidas, porque o Wilson depois veio guiar muito. Porque quando eu toquei naquele ponto, Beard, eu me lembro de uma passagem, e você deve lembrar disso, quantas vezes o Wilsinho ia para Interlagos testar, ficava testando a tarde toda, e o Bino tinha compromissos na Willys. E ele chegava lá 10:05, no final do treino, de gravata, etc. E, bom, e aí, quanto virou? Virou, sei lá, 4:08. Mas só vira isso? Não, virou 4:08 aqui com a água. Ele desafogava a gravata, pegava o capacete dele no carro, sentava, só põe o capacete de gravata, tirava a botoadura, dobrava a camisa. 4:06. O Wilson queria morrer, mas isso fez um bem pro Wilson, que você não faz ideia. Porque o Wilson depois virou o grande piloto que virou, exatamente por essa motivação, por essa grana de ficar mordido, do alemão chegar lá de terno e virar tempo. Né? Então, eu acho que essas coisas, por isso, Birdi, por você ter convivido com tantos pilotos bons, é que acabou pesando. Porque você já guiava o que você guiava. Você era o inferno da vida deles. Mas você nunca teve refresco na sua também não, né, Birdi? Não. Agora, esse pessoal que você citou aí, olha, eu tenho o maior respeito. Que a gente está falando de mim, a coisa fica muito alavancada, muito concentrada. Mas o Wilsinho, foi o cara que mais eu vi. É verdade. Olha, o Wilsinho, eu queria ver o diabo, não queria ver o Wilson na minha frente. E quando eu cheguei na Willys, eu era muito mais experiente, eu estava muito mais afiado do que eles. Porque eu tinha muito mais oportunidade. Eu e o Marinho tínhamos muito mais oportunidade de andar e tal. O Luizinho foi o grande colecionador de vitórias. O Luizinho e o Marinho. Eles eram mais comedidos, eu até da nossa equipe precisava ter até mais dar preferência às vezes para eles, porque eles traziam mais resultados, entende? Aquela forma de ser. Então é legal, eu falo da minha vida com esse entusiasmo, realmente, eu sempre costumo dizer, olha, eu não faz mal, eu não fui o Pelé, do Tom Bis, nada disso. Eu acho que o Garrincha, para mim, já é muita areia para o meu caminhão. Mas, você sabe, eu acho que, pelo resultado que eu vi de tantos pilotos lá fora, Birdi, eu achei que você precisava ter uma oportunidade lá fora, Birdi. Eu acho que você vingava, porque todos eles vinham para cá e ficavam impressionados com você. É verdade. Mas talvez, não sei se pela maneira de feijão com arroz dos outros guiarem, aquela postura, mas essa tua maneira agressiva, você vê, eu citei o caso do Piero Taruffi, que era o cara da época, foi o primeiro a lançar a escola Guida, escolinha de pilotagem, com toda aquela teoria fantástica, punta-taco, tomada, tangente, saída, toda curva que antecede uma reta tem prioridade, enfim, então você mata o S, a perna do S antigo e capricha mais no Pinheirinho, porque o Pinheirinho antecede a reta que vai para o bico de pato, capricha na junção, porque depois tem uma... Chegou aqui, quando ele viu o Birdi Guerra, ele falou, mas isso contraria a Heinz. A Heinz deve estar dando cambalhota no túmulo. Mas não tinha outro jeito, né, Birdi? Você mesmo contou. É verdade. Mas aí é uma coisa nossa, né? Aquele automobilismo tupiniquim que nós vivíamos, né? Aqui no Brasil era daquele jeito, né? E aconteceu realmente isso, porque quando o Expedito Marazzi e o Greco me chamaram, o Expedito Marazzi era o jornalista que era o chefão lá na Quatro Rodas. Ele era o titular da Quatro Rodas, né? É verdade. Era o principal da Quatro Rodas. E ele chegou para mim, me chamaram, falaram, vai ter o Taruffi veio para entregar o troféu Vitor e o Mauro lá bolou fazer aquele negócio em Interlagos, aquela simulação de uma aula, de uma escolinha e tal. Então eles chegaram para mim, vai ter uma escolinha do Taruffi e tal, nós estamos bolando, nossa Berlinete vai para lá, para ser o carro mula lá da escolinha, imagina você. Nossa, aquilo foi maluco, aquilo eu não me conformava.
E você vai participar da escolinha do Tarufo? Eu olhei pro Greco, pro Mauro, falei, escolinha do Tarufo. Não força. Não está combinando com esse momento da minha vida no automobilismo, eu entrar numa escolinha, pô, entendeu? Mas não, você tem que ir porque é uma coisa nossa, exibição, papá, me convenceram a ir. Eu fui com uma condição. Eu falei, Marazzi, eu vou com uma condição, porque eu era obrigado a ir, porque eu tinha um compromisso com a Willis. Eu falei, eu vou com uma condição, ele não vai fazer avaliação. Porque eu não posso chegar lá e o cara me dizer... faz isso, faz aquilo. Faz aquilo. Esse é melhor, aquele é pior, esse aqui tem a nota tanto. Não, isso aí tô fora. Passei essa... Opa! Entende? Então, tudo bem. O dia que chegou lá, ele pôs tudo num quadro geométrico, aquele quadro negro, ele começou a explicar. Ele tinha escrito um livro. Isso! Exatamente. Ele tinha a ideia da escolinha, ele que tinha uma escolinha piloto, que daí que o Marazzi fez a primeira aqui no Brasil, pegando a ideia dele. Então, ele pôs aquilo num quadro, teoria e tal, e daqueles desenhos, tudo ele mostrou, eu achei muito interessante, porque aquele geometricamente, num plano geométrico, aquilo estava explicando tudo que a gente fazia guiando um carro de corrida, mas fazia por intuição. É verdade. Então começou você entender o que você sabe, o que você fazia sem saber o que estava fazendo. É verdade. Então foi legal, foi muito legal. Agora, ali tudo bem. Aí ele foi pro chão. Chão ele pôs aqueles cones, vai para cá, vai para lá, cone. Faz aquelas coisas, tal. Isso. Ele fez tudo que ele queria, tal. Pêndulo. Aí ele foi para a curva 1, fez 2 riscos na curva 1. Quando começa e quando termina a curva. Pisa aqui, vai ali, vai para lá, vai para cá. Eu fiz tudo o que ele queria. Tangência, não sei o quê, tudo direitinho. Aí vai para 3, outra vez, fez um risco no meio no começo da 3. A 3 é a curva do fim da reta, né? Para quem sabe. E outra no final da curva 3. É a mesma coisa, pisa aqui, pisa ali. Fez tudo o que ele queria. Aí voltamos lá para a tal da salinha. Era no box. Nossa! Aquela coluna lá. Isso mesmo. Uma salinha improvisada. Isso mesmo. E ele falou que o melhor aluno daquela turma era o Jaime. Puta vida, eu fiquei louco da Nossa Senhora. Eu fiquei louco não pelo Jaime. O Jaime é um colecionador. O Jaime é um colecionador de vitórias. Mas eu já estava bronqueado, porque o Jaime que corria contra a gente, com o carro mais cilindrado, ele estava vendo todas as nossas fraquezas guiando o nosso carro ali. E sabia então, eu já estava exatamente. invocado. E ainda justo o Jaime, pô. Mas entregaram o ouro pro bandido. Aí eu falei pro Expedito, o Expedito estava do meu lado, ele pôs a mão na minha perna assim, falou, fica quieto, não fala nada. Eu falei, não. Levantei a mão. Escusa, senhores. Falei, olha, eu queria falar, pô. Ele falou, pode falar. Eu falei, eu não concordo com esse negócio. O que você não concorda? Não concordo. Curva 1. O senhor está analisando um carro, eu que guio esse carro aqui, eu com esses meninos aí. Esse carro, na Europa, ele faz rally, ele faz índice energético em Le Mans. Carro de feira. Nós aqui no Brasil, o quê? Nós temos que andar na frente de Corvette, de Alfa Romeo. Que dureza! Pô, e o meu chefe sabe o que fala para mim? Ou ganha ou fica pelo caminho. Segundo lugar não interessa pra gente. Não. Então, com aquele Renaultzinho lá, nós temos que matar um leão por dia. Nossa. Falei, ó, curva 1. Pensar em tirar o pé para fazer a curva 1, nem imagina, porque a gente vai perder um temporal até o fim da reta. Para fazer pé embaixo tem um truque. O truque é pôr a roda esquerda, o carro vinha meio de lado, se põe a roda esquerda na emenda do asfalto com a terra. Naquele degrau, você segura o carro para diminuir a escorregada no final da curva. Aí você segura o pé travado. Respira no fundo e segura. Se você não faz isso, não dá. Não está escrito no quadro negro aí do meu Isso aí é o que tem que fazer. Ele não gostou muito, mas ele ficou encaçado italiano. E falou, e daí? Falei, daí é isso aí, tem que fazer isso aí. E lá no fim da reta, o senhor fez um risco. Tudo bem. No começo da 3. Só que a freada da 3 é a freada mais difícil que tem aqui em Interlagos. Ufa. A gente até dizia que Jesus está chamando. Jesus está chamando, era o ponto de 50 metros lá. Então, Jesus me chama. No nosso caso, ele fez uma... Eu falei, pois é, essa risca que o senhor fez, dá para frear até um pouco depois dessa risca. Maria matou o italiano. Entendeu? Ele olhou para mim
Ele olhou para mim, todo mundo rindo, né? E Mas todo mundo já começou a Luiz gostar. Scherzo. Aí ele olhou para mim e falou, mas como? Eu falei, dá. E ele falou, mas você não faz a curva. Aí eu falei para ele, só tá vendo esses meninos aqui? Tava o Moco, Chiquinho Lemeirão, Carol, Luizinho. O Luizinho já era mais, como eu, o Wilson, mas era tudo garotada, né? Verdade. Eu falei, dessa turminha, essa turminha que tá na minha equipe, que é esse cara, dessa turminha, quem não fizer isso que eu tô falando, amanhã tá fora. Tem 50 caras para ficar no lugar dele. Cantando o chefe da nossa equipe. O dia inteiro na orelha do Gunga. Entendeu? É verdade. Então ele falou, eu falei, o carro tá aí, nós podemos ir para lá. Se o senhor quiser, nós vamos para lá. Ele falou, tá bom, então vamos para lá. Estavam os jornalistas, tudo lá. Então fomos tudo para o final da reta. O Greco me chamou de lado, o Greco adorou. O Greco chegou para mim e falou, olha, você pode destruir esse carro que amanhã é mano fazer outro. Eu fui até o final. Foi difícil, viu? Para sentar naquele carro, sair para aquela missão, foi difícil. Sentei no carro, cheguei até a rezar, pedir proteção. O teu anjo amigo. Puta, meu anjo. Seu anjo amigo. Meu anjo é bom. Ó, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando o Bird ele ia sair com a Bernete, o rato aqui de boxe estava sempre de olho, né? Porque eu queria olhar os trejeitos, como é que ele sentava, a posição dele, como é que era o braço dele. E ele vinha, ele olhava no espelho, quando ele arrumava o óculos, sai. Quando ele empurrava a luneta pro lugar, sai, que vem temporal. Mas não tinha jeito. Eu imagino, vocês não sabem o que foi aquela história do Taruf. Foi difícil para ele, né? Agora, vocês imaginam que é difícil para mim, tem que dar uma paradinha, mas é rapidinho. Peraí, deixa eu só falar uma coisa, para encerrar. Que aí, terminado esse circo lá, né, montado, eu depois, no dia seguinte, falei para o Expedito, afinal de contas, o que ele falou para você? Ele falou que você tá bom para trabalhar no circo. Ô, louco! Não! E que depois nasceu o cirquinho. Até deixa eu aproveitar a ideia e fizeram o cirquinho. Deixa eu mandar um abraço para Denise Marangoni, lá da PA Publicidade. Um abração para você, Denise. Eu volto já para mais um pouquinho de coisa gostosa, desse papinho delicioso com o Bird. Race TV, mais emoção em motorsport. Até já. Da velocidade o aguarda. Acompanhe ao vivo a temporada 2009. Fórmula 3. GT3 Brasil. Pickup Racing. Copa Vicar. Somente na Race TV. Quer ver os momentos mais emocionantes das provas de velocidade? Quer assistir ao que acontece de mais interessante nas pistas de todo o Brasil? Emoção na medida certa. Compacto Race. A velocidade corre nas veias e a aceleração toma conta das pistas. Vitória de Felipe Lapena com o Rafael Daniel na segunda colocação. Uma belíssima vitória. A Copa Vicar espera você para mais uma etapa eletrizante. Tudo enroscado, nada definido ainda. Race TV. Mais emoção em motorsport. Pois é, meus amigos, infelizmente de volta para o nosso último bloco, me dá uma tristeza, viu? Ainda mais num papo gostoso desse com o Bird. Os e-mails eu vou ficar devendo para vocês. Vou só passar aqui o do Afonso Roberto. Edgar, que delícia ouvir essas histórias do Bird. Se você fizer 1000 programas desses, eu não vou perder nenhum. Um grande abraço. Afonso, um abraço para você e para toda a família. E o Delvi Cris de Cristo, que já esteve conosco no programa do Batizinha, está agradecendo. E realmente, Edgar, estou babando, não posso ver essas histórias. Tenho 22 anos, mas vou em corridas e no mínimo desde a barriga da minha mãe, que também é louca por corridas. Confesso que gosto, acompanho muito, desde as provas de terra, enfim.
Obrigado, Delvis. Um grande abraço para você, viu? Bom, gente, você sabe que o programa é muito reduzido, o Bird também fica limitado, eu também fico aqui meio escravo do relógio, mas olha, tudo isso aqui, ó, Emerson, com você. Tudo isso você encontra essas histórias maravilhosas, detalhadas, nesse livro do Bird, que é maravilhoso, gente. Vocês não fazem ideia quanta coisa gostosa aqui. E sabe por que o meu eu guardo as 7 chaves? E nem trouxe o meu, de tanto medo que eu tenho e quero guardar com tanto carinho, porque 80% que está dentro desse livro aqui eu acompanhei. Eu estava lá. Então esse livro para mim é especial, Entre Ases e Reis, www.birdclemente.com.br. Anotou? www.birdclemente, tudo junto. O nome do pássaro é fácil guardar. birdclemente.com.br. Você vai encontrar todos os detalhes na Livraria Cultura também. Imperdível. Para quem quer entender como funcionou, como nasceu, sabe, a base de tudo que está aqui hoje, está aqui, ó, está aqui. Um livro de ouro importante para quem é apaixonado, para quem viveu, para os jovens que não têm ideia de como tudo começou, porque na realidade hoje toda essa rapaziada, Ricardinho, Maurício, Thiago, Camilo, toda essa meninada de hoje aí é Cacá Bueno, começou ali, passou pelo velho aqui, e aí tá na garotada, e eu recomendo para vocês porque é uma leitura imperdível. Queria eu realmente, como diz o Robertino, poder ficar um mês aqui com o Bird contando que tanta coisa temos para falar que, Nossa Senhora, e nessas horas, olha, Nelson Brise, o senhor Romeu Brise, seu Mariano, tanta gente importante que estava por trás, o seu Brise ficava louco comigo, menino, sai daqui! Seu Jean Redelé, lá em Dieppe, ficava maluco com o que esses caras faziam com os carros dele, mas não é possível, meu aqui, tem o dobro da cavalaria no ano que é daqueles lá. É que aqui tinha os braços de ouro para guiar esse carro. Bird, aí, Cirquinho, rapidinho, uma pincelada. Cirquinho, o recorde. Puxa vida, aquele recorde. Nossa, eu lembro da Parafernália Interlagos. E a experiência em Alpenar? Olha, a Willis patrimonializou muito todo o trabalho do departamento de competição, né? Eu até outro dia eu falei com o presidente da Renault e com o pessoal da Renault, com o diretor comercial, enfim, com o grupo desse. Falei, vocês não imaginam o que tem de patrimônio na história do automobilismo brasileiro, corredor, com o Redelé, que era que mandava toda a tecnologia. Exatamente, seu Jean Redelé. Então a Willis patrimonializou muito, porque ele precisava vender automóvel, precisava vender Gordini. Gordini era um carro muito, muito delicado. Então precisava propaganda. E a indústria do automóvel nacional descobriu na pista um veículo fantástico de promoção de venda e desenvolvimento de produto. Então nós tínhamos 3 coisas. Primeiro, o departamento de competição nosso naquela época custava muito caro. Para aproveitar toda aquela potencial, aquela atividade, quando não tinha corrida, a gente fazia shows no interior do Brasil todo. Eu e o Luizinho fazíamos uma acrobacia. Isso, eu dava currupeio. Com currupeio e tal. Um dia até caí do carro. Viu? Não tinha sido segurança. É verdade, isso aí eu queria que você contasse depois. Você não vai contar tudo agora. Não vai dar. Então, nós fazíamos isso, eu e o Luizinho, foi uma delícia, né? Porque a gente se divertia, ganhava dinheiro, que nós ganhamos cachê e tal. E junto com a gente também era o Schmidt e o Greco. E o Schmidtão, isso, o Schmidtão Bulldog. Então, isso vendia carro. Aí, também para vender carro, o Mauro bolou que nós iríamos fazer o recorde brasileiro de velocidade, de resistência. Então, a Willis fez um tremendo investimento em Interlagos. Desde a inauguração, você não sei se você sabe disso, depois de 40 anos praticamente, quase... Não, 40 anos não. Em 1963, 64, 20 e tantos anos depois da inauguração, a Willis asfaltou pela primeira vez o anel externo. O anel externo, isso. Porque o recorde nós fizemos só no anel externo. Construiu alojamentos, restaurante, refeitório, sala de lazer, sala de meteorologia. Eu vivia lá no restaurante filando uma boia. Opa! Tinha até autorama pra gente. Isso, exatamente, que era aqui o acelerador ainda. Ó. Nós ficamos 20 e tantos dias morando em Interlagos, entende? E foi escolhido um carro aleatoriamente na linha de montagem, veio uma autoridade da FIA, escolhido na linha de montagem um carro, todo mundo, jornalista, todo mundo assinou o carro com estilete de aço. Esse carro foi para a pista e a velocidade máxima, Edgar, de um Gordini, era 116 ou 118 km por hora. Com vento a favor, assoprando por trás. Agora, veja bem, nós andamos 21 dias, andamos 51 mil quilômetros,
Nós fizemos média de 97 quilômetros. Uau! Com parada e tudo. E ainda o detalhe, que eu capotei aquele carro. Como é que foi essa capotada, Birdi? Essa capotada... Isso ficou sempre aqui na minha garganta. Mas como, Essa Birdi? capotada foi a maior bobeada da minha vida. Eu nunca passei uma vergonha tão grande como passei aquele dia. Entendeu? O asfalto novo, o carro passava sempre no mesmo lugar e foi desfazendo aquele asfalto e fazendo um colchão de pedrisco. E aquilo era tão ridículo para a gente guiar aquele carro, embora pé embaixo o tempo inteiro, mas para quem estava acostumado no ritmo que nós estávamos, aquilo era brincadeira. Então, numa bobeada, não dando atenção devida, eu entrei naquele pedrisco, o carro saiu de traseira, não voltou mais e capotou. Mas, interessante é o seguinte, que eu cheguei com aquele carro todo capotado lá no box e eu nunca vou me esquecer a cena, né? Aí, o último a aparecer foi o Luizinho Pereira Bueno. O Luizinho nunca... São irmão, né, amigo? Mas ele nunca concordou muito com esse jeitão meu de ser, né? Então, ele... Vou trazer o Luizinho ele com aquele bicão dele... Bicudo, sempre bicudo. Com aquela cara, ele tinha acabado, estava dormindo. Ele olhou pro cara todo capotado. Ele falou, não precisa me falar quem capotou. Quem foi? Não precisa nem me falar quem virou. Nossa Eles vão ter que tomar vento, chuva, lembra? Mas aí foi. Então, nós fizemos isso e com essas paradas e tudo, fizemos 97 quilômetros por hora de média. Foi fantástico, foi maravilhoso. Fui eu, Luizinho, Nossa, um esquadrão. Wilsinho, Moco, Danilo de Lemos, Vladimir Costa, Geraldinho Meirelles. Ufa! Você será? Eu devo estar esquecendo alguém. Não, tinha um esquadrão. Mas, pô, quem estiver esquecendo, me perdoe. Birdi, e para encerrar, e a experiência? Não, porque ó, o Birdi vai voltar, viu? O Birdi vai voltar. Vocês não pensam que vai ficar por isso, não. Porque, ó, vocês estão vendo a turminha aí do recorde. Carol, olha lá. Carol. Geraldinho Meirelles Mancal Freire. Chico Lameirão. Vitório Andreado. Nossa, uma Vitório turma... Tava lá, o Vitório não estava nessa. Não, o Vitório acho que não estava nessa. Acho que ele não pôde vir. Mas, olha, uma turma sensacional. Então, deixa eu contar para vocês. O Birdi volta, porque ele tem que contar a fase ainda de Opala, a fase dos Mavericks. E eu quero fazer um programa especial para o Birdi contar para vocês quando ele for passar uma semana, 10 dias na França, porque eles foram assistir as 24 horas de Le Mans. Porque, olha, gente, isso vale... Essa viagem dele, ele e o Wilsinho, dá um programa e eu só quero que ele conte, vocês vão chorar, mas, olha, coisas maravilhosas, as experiências. Então, o Birdi vai voltar. Então, para encerrar, como foi a experiência em Alpinar, Birdi? Alpinar foi uma promoção muito grande que a Willis fez, né? Naquela época, foi a primeira corrida internacional que uma equipe brasileira ganhou. Nós fomos com a equipe toda, os caras foram de avião, de Boeing, para nós era uma glória, nossa, né? imagina. Foi fantástico, porque a primeira vez nós pegamos um Morris Cooper. Ufa, pois é. Julieta com 5 marchas. Julieta com 5 marchas. E foi difícil ganhar aquela corrida. Eu tenho até um trecho, depois eu vou trazer a próxima vez que eu vier, que lindo, trecho de um filme recuperado daquela coisa. E na segunda vez em Alpinar, foi com o Alpine, 1300. O nosso grande adversário era Lotus Elan e era a Alfa GTA, que tinha ganho o Grande Prêmio da Argentina. Não tinha um DB Panar também, que era um inferno? Olha, o Panar não foi comigo lá nessa vez. Ele correu, mas ele não estava com aquela bola toda. O Panar foi em Rivera vez. Eu fui uma vez, o Greco me pôs para dar uma volta, para ver quanto eu virava com o cara que ia correr lá.